Salve, salve, galerinha Baré! É um grande prazer recebê-los aqui. Para quem não me conhece, muito prazer, sou o Lucas Araújo e aqui falamos de esporte, principalmente do futebol amazonense. No vídeo de hoje vamos falar uma retrospectiva no futebol Baré, então se você não quiser perder nenhum conteúdo que a gente for fazer, já se inscreve aqui neste canal, ative o sininho das notificações e, claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Sem mais enrolação, bora começar. Copa do Brasil! Como todo mundo sabe, 2021 nos proporcionou uma final histórica entre Manaus e São Raimundo. As duas equipes, então, se classificaram para a Copa do Brasil em 2022. O que ninguém esperava é que este duelo fosse acontecer logo na primeira fase. O Manaus ocupava o pote D enquanto o Tufão estava no pote H. E, surpreendentemente, as equipes se encontraram novamente na primeira fase. A partida, para variar, foi tensa, mas com um final feliz para o Manaus, que largou na frente com o Thiaguinho e confirmou sua classificação. Mas, como nos últimos anos, o Manaus acabou encontrando na segunda fase um campeão, e desta vez foi o São Paulo. Enfrentando o tricolor paulista em pleno Morumbi, o Manaus foi eliminado da competição. Barezão 2022, uma campanha histórica do Princesa. O Barezão mais uma vez nos proporcionou um campeonato emocionante. Neste ano, equipes jovens como Manaus e Manauara fizeram boas campanhas. Equipes tradicionais como Faixa, Nacional também surpreenderam. Mas quem roubou a cena foi o Tubarão de Manacapuru. Ao todo, o Princesa disputou 17 jogos sob o comando de Aderbal Lana. Foram 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Pelo caminho, o Princesa bateu inclusive seu rival de Manacapuru, o Operário. Mesmo com boa campanha, o Manaus conquistou seu pentacampeonato. Vale destacar que o Princesa contou com o artilheiro do torneio. Max marcou simplesmente 9 gols. O Nacional, por sua vez, trouxe um velho conhecido do futebol Baré. Gilmar Popoca, jogador que vestiu simplesmente o manto rubro-negro carioca e da seleção brasileira, dirigiu o Leão da Vila Municipal, disputando 15 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Nassa foi mais um eliminado pelo Manaus, que, na minha opinião, já pode ser considerado um clássico avô e neto. Agora, falando do grande campeão, o Manaus tem criado uma hegemonia no futebol Baré. Na última década, o Manaus começou a disputar o Barezão em 2014, de lá para cá. Já foram 6 títulos nos últimos 5 anos. O Esmeraldino, comandado pelo professor Evaristo Pisa, disputou 17 jogos, tendo 9 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Série C, um ano atípico para o Manaus. O Gavião do Norte começou a Série C empolgando. Um elenco completamente reformulado, com o Esmeraldino frequentando bastante o G4, mas o desfecho da terceirona para o Manaus foi cercado de tensão e até mesmo risco de rebaixamento. O Esmeraldino vivia a expectativa de conquistar um acesso à Série B e no começo da competição manteve atuações sólidas e consistentes, mas foi caindo de produção e somou muitos empates em casa. Os desempenhos não convincentes fizeram com que o professor Pisa caísse e o treinador João Brigatti assumisse o comando do Manaus, mas com somente 3 jogos, Brigatti foi demitido e Pisa reassumiu o Manaus e a partir deste momento, o Gavião voltou a patinar na competição. Infelizmente, ele não se classificou para a Série B, mas se manteve na terceirona. Brasileirão Feminino, Série A3. Meus amigos, tivemos o acesso também no futebol feminino. O 3B da Amazônia fez bonito e agora vai disputar a Série A2 do Brasileirão Feminino. Em outras palavras, a segunda divisão do futebol feminino. Na competição, foram 10 jogos com incríveis 7 vitórias, 2 empates e somente 1 derrota. E foi logo na final da competição que o 3B passou por equipes como Ipiranga e Sport. E detalhe, com o presidente da equipe, Bosco, dirigindo o clube na partida decisiva do acesso. Na grande final, o 3B até chegou a ganhar na partida no jogo de ida por 2-0, mas na volta perdeu por 3-0 e se tornou vice-campeão da competição com um acesso. Série D, um acesso inédito. Chegando na Série D de 2022, o Amazonas, que possuía 2 representantes na competição, o São Raimundo, equipe tricampeã do Norte, e ao seu lado um dos caçulas, o Amazonas Futebol Clube, representaram o nosso estado. Após um triste rebaixamento no Barezão, a diretoria do São Raimundo fez das tripas de coração e montou uma nova equipe para o brasileiro. A cereja do bolo foi o retorno do professor Lana, velho conhecido da torcida Tufão. Mesmo com muitas dificuldades financeiras e enfrentando equipes mais bem estruturadas, o São Raimundo avançou para o mata-mata, mas infelizmente foi eliminado pelo Tocantinópolis, que posteriormente, inclusive, eliminou o Santa Cruz,
e quase chegou ao acesso. Agora falando da onça pintada da Zona Leste, que história mágica, meus amigos. O Amazonas, que caiu precocemente contra o Faixa ainda no Barezão, apostou todas as suas fichas no Brasileiro. Afinal, caso não subisse, não teria campeonato em 2023, só o estadual. O Arinegro começou a fase de grupos pulverizando todos os adversários. No mata-mata, fez jogos eficazes dentro de casa e fora, chegando ali aos derradeiros jogos classificatórios, foi se tornando mais cascudo até o jogo do acesso contra a Portuguesa Carioca. Fora de casa, o Amazonas conquistou um empate importante e em casa fez um começo arrasador. Rolou até uma pressão da Portuguesa, mas o Amazonas conquistou o seu tão sonhado acesso. Um pouco mais desgastado e desfalcado, o Amazonas encerrou sua participação diante do Passo Fundo de Minas Gerais. Série B do Barezão, Parintins e Rio Negro fazendo história. Gente, se em janeiro de 2023 alguém me falasse que o Rio Negro voltaria à Série A do Campeonato Amazonense, eu acreditaria por toda a história e tradição que o clube tem. Mas se falasse que iriam fundar um clube de Parintins com as cores do boi caprichoso e garantido, eu ficaria completamente surpreso. E mais surpreso ainda se me dissesse que este time iria subir para a Série A. O Parintins fez com certeza uma campanha muito boa. Após a primeira fase, enfrentando fortes equipes, ele foi classificado para a Série A do próximo ano. E o Galo? Esse foi perfeito do início ao fim. Simplesmente 100% de aproveitamento, goleadas e também eficácia em campo. Título merecido e um retorno para onde nunca deveria ter saído. Copa Verde, um torneio feito às pressas. Pessoal, fica aqui registrada a minha crítica à CBF, que todo ano não define com exatidão quando vai acontecer a Copa Verde. Tanto é que todo ano ela é feita em uma data diferente. Porém, em 2023 já temos definida qual vai ser a data da competição. Este ano, pelo fato de ter sido feita em cima da hora, alguns clubes desistiram de sua participação. O Manaus e o Remo foram clubes que, por já estarem com seu elenco dispensado, desistiram da competição, e somente o São Raimundo representou o futebol amazonense. Com o elenco montado de última hora, dá para dizer que o Tufão fez boa campanha, avançando até as fases finais do torneio e sendo eliminado nas semifinais pelo Paysandu, que posteriormente foi o grande campeão da competição, enfrentando o Vila Nova de Goiás e derrotando a equipe goiana por 4-3 nos pênaltis. Galerinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas eu agradeço muito a sua participação. Ficou faltando alguma coisa? Deixa aí nos comentários que a gente está de olho. Caso você tenha gostado, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, porque você vai fazer esse canal crescer, chegar em outras pessoas que ainda não o conhecem. Muito obrigado de coração e um bom 2023 para todos nós.